Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Esdras Franco, a gente vai começar mais uma aula de física hoje. A gente vai fazer a eletrodinâmica, a continuação, do curso de eletricidade. Então vamos lá, vamos direto para o que importa. Ok, aqui vocês estão vendo, vamos ver, agora sim, vocês estão vendo agora três coisinhas lindas aqui. O líquido, movimento de cargas positivas e negativas, e o sólido, gás, movimento de cargas positivas e negativas, e o sólido apenas cargas negativas, tá? Quando nós formos estudar isso aqui, ou vocês forem estudar isso aqui na química, a gente vai falar brevemente sobre isso, mas você tem que ver uma coisa, nós vamos nos deter aqui, falar mais mesmo, nos sólidos. Então, dentro dos sólidos, só há movimentos de cargas negativas, tá certo, gente? Então, sólido, carga negativa. Você está vendo bem aqui em cima logo, que esse cara aqui, ó, movimento carga negativa. O fato de ter movimentos de elétrons não significa dizer que tem corrente elétrica. Então, eu preciso ter uma diferença de potencial, que nós já falamos na aula anterior, potencial positivo, potencial negativo, ou uma diferença de potencial que seja, para que possa haver isso, eu preciso ter um gerador. No caso aqui, meu gerador é a bateria, um equipamento que transforma outra forma de energia em energia elétrica. No caso aqui, energia química, tá? O fato de eu ter uma bateria, o fato de eu ter movimento de elétrons não significa dizer que eu tenho corrente elétrica. Você pode ver aqui que eu tenho movimento de elétrons, mas eu não tenho corrente elétrica, porque eu não tenho uma diferença de potencial. Então eu vou ligar uma diferença de potencial, observa aqui, quando eu ligar essa diferença de potencial, aí o movimento passa a ser ordenado, observa aqui. Esse movimento ordenado é chamado de corrente elétrica, tá certo? Com o movimento dos elétrons, a gente sabe que a carga negativa vai ser contrária ao sentido do campo elétrico, ok? Esse é campo elétrico aqui. O movimento ordenado de cargas elétricas é chamado de corrente eletrônica, porque é o movimento de elétrons. Se eu for pegar dentro de uma solução aquosa, por exemplo, a gente vai dizer que é uma corrente única, porque vai ter positivos para um lado e negativos para o outro, desde que eu tenha, lógico, uma diferença de potencial ali, certo? Ok, então vamos olhar dentro aqui do fio, está passando aqui a corrente. Observa que eu vou falar aqui, ó, a corrente está saindo do negativo para ir para o positivo, você pode ver aqui assim, tá certo? Você está vendo isso aqui, do positivo para o negativo. Esse aqui a gente fala que é o sentido real da corrente, porque são os elétrons, mas a gente sempre tem a mania de achar que quem se movimenta, tínhamos a mania de achar que quem se movimentava eram os prótons, e a gente descobriu que não. Mas criou-se então, já que trouxe essa informação, criou-se o sentido convencional da corrente, que é como se as cargas positivas estivessem em movimento, até a favor do campo elétrico. Esse é o sentido convencional da corrente elétrica. Ok, continuando aqui, a gente vai falar do sentido real um pouquinho. Sentido convencional, perdão, acabei falando aqui. Sentido convencional, ele está a favor do campo, tá certo? É esse que a gente vai usar em desenhos, a gente vai fazer esse daqui, vai usar esse, tá? Isso aqui era legal quando era na sala de aula, né? Mas aqui demora. O sentido da corrente elétrica é o sentido imaginário das cargas positivas, isto é, o mesmo do campo elétrico. Já falei isso aqui para vocês. Certo? Então vamos lá. Como é que eu vou medir essa corrente? É simples. Quando eu pegar essa área aqui, ó, a área de tensão transversal, e vou contar quantos elétrons passam. Passou um elétron. Opa, aí eu pego 1 vezes 1,6. Vai dar 1,6 vezes menos 19. Aí agora estão passando 2 elétrons. Contei 2. Aí eu pego 2 e multiplico por 1,6. Dá 3,2. 3, olha aqui na tabela, ou 4,8. Então aí eu tenho a carga. Quando eu pegar essa carga e dividir pelo tempo, observa aqui, ó, aí sim eu vou ter agora a intensidade da corrente elétrica. Quando eu divido a carga pelo tempo, eu vou ter a intensidade da corrente elétrica. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Carga elétrica por tempo, tá? Unidade da corrente elétrica em cima é coulomb, embaixo é segundo, numerador e denominador. No caso, coulomb por segundo é chamado de ampere. Okay? Ou seja, 1 coulomb por segundo é 1 ampere.
A unidade fica coulomb por segundo, que vai dar o ampere. Ok? Então, coulomb por segundo é o ampere. 1 ampere. Ok? É bom salientar que vai vir miliampere, microampere, que é 10 a menos 3, 10 a menos 6 amperes. Tipos de corrente elétrica. Eu vou ter a corrente contínua. Deixa eu ligar aqui. Ó, liguei, tem movimento, ela vai só para um lado. Ela vai para um lado só. E não muda o valor dela. Então, essa aqui é a corrente contínua, tá? Ela não muda de sentido. Beleza? Então, vamos lá. Como é que fica? Vamos pegar o gráfico aqui. Passou 1 segundo, 3 amperes, por exemplo. Passou 2 segundos, 3 amperes. 2 segundos, 4 segundos, 5 segundos, não altera nem o sentido, nem o valor da corrente. Mas nós temos a corrente alternada, que nós usamos em casa. A corrente contínua é usada em baterias, pilhas, tá? E a corrente alternada é aqui em casa. O que ela faz? Ela vai e volta o tempo todo esse movimento. Ela faz 60 ciclos por segundo. Tá? Aqui o gráfico ela vai aumentando, chega a um valor máximo, depois diminui, até chegar no valor contrário, né? Sentido contrário, depois aí assim ela fica fazendo o tempo todo. Ó. Ok? Bora ver um exemplo aqui. Então, se uma seção transversal de um condutor passa 30 coulombs em 100 segundos, como é que eu calculo a corrente? É bem simplesinho. Você vai pegar aí, ΔQ sobre ΔT, e vai colocar ΔQ é 30, ΔT é 6, então 30 por 6, 5 amperes. Ok? Vamos falar os elementos de um circuito. Já mostrei isso para vocês na aula anterior, mostrei lá como é que funciona. Mas vamos lá, a gente vai ter uma chave, uma lâmpada, um resistor e uma bateria, um gerador. Né? Gerador, dispositivo de manobra. Vamos colocar aqui em desenho. Olha, a lâmpada vai vir assim, o dispositivo de manobra é esse aqui, o gerador vai vir assim. Esse pequeno é negativo e esse grande é o positivo. Opa. Aqui liguei, fechei o circuito, aí passa aqui tudo bonitinho, tá certo? Ó, sentido convencional, porque está a favor do campo. Sai do positivo e vai para o negativo. Gerador elétrico, já falei, transforma outra modalidade de energia em energia elétrica. Os geradores mais comuns são químico e mecânico. Tá? Lógico, químico transforma energia química em elétrica, mecânico energia mecânica em elétrica. Tá? E aqui nós temos o que? Como vai ser identificado o gerador? Um circuito gerador vai estar sempre a corrente entrando no negativo e saindo no positivo. Lembrando que eu vou usar o sentido convencional. Ela entra no negativo, sai no positivo. Por que isso? Porque tem outro aparelho dentro do circuito que é chamado receptor, que ele vai ter o mesmo símbolo aqui, se você for olhar, só que a diferença é que a corrente vai entrar no positivo e sair no negativo. Lembrando que eu vou usar o sentido convencional da corrente. Tá? Resistor elétrico transforma energia elétrica em energia térmica. A ferro de passar, nós vemos isso na aula. Esses são os símbolos. Na aula anterior, nós montamos o laboratório, fizemos tudo bonitinho. Tá? Relação entre as três grandezas. Eu vou ter corrente, eu vou ter resistência e eu vou ter DDP. Aí o que é resistência elétrica? Está vendo esses pontinhos aqui? Vamos supor que esses seriam os átomos que resistem à passagem desses elétrons livres da última camada. Então, eles vão para um sentido? Vão, tá aqui, ó, eles estão para esse sentido. Estão ligados, apesar de não estar aparecendo aqui, é uma diferença de potencial. Só que eles não vão retinho, tá? Como se estivesse tudo ok. Não, eles vão batendo. O que acontece quando eu aumento a resistência? Isso aqui aumenta, então ele se choca mais, passa mais, demora mais para passar e perde mais energia nesses choques aqui. Tá certo? Vamos chamar assim. Isso é devido à sua resistividade, que é o material que ele é feito. Ok? A gente vai ver a segunda lei de Ohm, que vai falar sobre resistividade. Então, para eu achar a relação entre eles, basta pegar a resistência elétrica agora, que eu já sei como funciona, divido U por I. Aí eu vou ter a resistência elétrica, tá? Que a unidade vai ser volt por ampere, chamada de Ohm, tá? Perdão, aqui era para ser maiúsculo, porque é o nome de um cientista, homenagem a um cientista, tá? 1 volt por ampere, o símbolo é uma letra grega ômega, tá certo? É igual, ou eu posso escrever
R igual a U sobre I, ou U igual a RI. Só passei isso aqui multiplicando, tá certo? Vamos ver agora o estudo do gráfico dele. Eu vou ter aqui um resistor ôhmico. Esse resistor ôhmico quer dizer o seguinte, que a resistência não muda, mesmo que eu altere a DDP, altera a corrente. Altera a DDP, altera a corrente. Só que elas alteram de forma proporcional, onde vai me dar esse valor aqui de R constante. É como se fosse aqui 2 e 10. 10 por 2, 5. 4 e 20. 20 por 4, 5. 6 e 30. 30 por 6, 5. Ou seja, 5 ohms o tempo todo aqui. Tá certo? Tem uma propriedade matemática interessante no gráfico, onde a tangente desse ângulo é igual à resistência, que é U por I. Tá certo? Você vai pegar, transforma num triângulo, você vai pegar a cateto oposto pelo cateto adjacente aqui. Tá? Então, a gente terminou aqui essa aula, tá? A gente terminou aqui essa aula. Então, espero que tenha ficado claro. A gente continua na próxima aula falando sobre circuitos elétricos. Então, até mais, gente.